As lições da Disney na visão psicanalítica. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar agora essa aula falando um pouco sobre o que a Disney trouxe de informações para diversas meninas que hoje são mulheres e algumas outras meninas que ainda não são mulheres e estão nesse contexto também. Então, o Walt Disney ele passa a trazer historinhas ou histórias de meninas jovens, adolescentes ali de 14, 15 anos de idade, que sonham, vislumbram, né, com o seu príncipe, no caso da Disney, encantado, nem tão encantado assim. Vamos começar então com algumas das primeiras princesas da Disney. As princesas, por exemplo, a Cinderela, a princesa Bela Adormecida e também a Branca de Neve. Dentro dessas histórias, nós vamos encontrar muitos abandonos, principalmente da figura paterna, causando assim uma necessidade de existir uma figura masculina que venha supostamente salvar essas meninas de madrastas muito más, ou a figura materna da mãe narcisista, como por exemplo a Branca de Neve, que tem ali a figura bem nítida do que seria uma mãe narcisista na vida de uma filha, que precisa eliminá-la para se autoafirmar. O espelho, nessa história, traz justamente essa questão. Eu me olho no espelho e reconheço que não sou mais aquela pessoa que eu era, ou achava que era, que no caso seria a mãe narcisista ou a madrasta da Branca de Neve. Nasce assim Branca de Neve, substituindo isso na forma psíquica, a figura daquela mulher jovem que já não existe mais. E aí vai se projetar nessa menina toda aquela frustração de não poder ter alcançado tudo que gostaria e eu preciso eliminar. De que forma? Desmerecimento, críticas, observações pontuais negativas. E o que é que a Branca de Neve faz? Tenta sempre convencer a madrasta de que é uma menina boa, de que mereceria o amor dessa mãe, entre aspas, madrasta. Percebe-se também que ela não tem uma figura paterna, então ela precisaria sim estar o tempo inteiro afirmando que merece esse amor. Eu preciso de você, me ame, por favor. Quantas meninas não passam por isso, viram mulheres tentando de alguma forma obter a aprovação de suas mães, que olham para essas meninas e percebem, eu não alcancei o que elas estão alcançando hoje, então eu preciso eliminar. Na história da Branca de Neve, existe sim a questão da eliminação física, o que não é, obviamente, na realidade, o que acontece. Existe a eliminação da pessoa, da figura psíquica dessa menina. Então, essa menina ela não pode ser mais do que eu queria ser e não consegui ser. Eu vou desmerecê-la, eu vou criticá-la o tempo inteiro, mas eu também a amo, né? Eu também tenho um sentimento de amor. Então, a dualidade de amor e ódio acontece no coração dessas mães narcisistas. Então, a gente também tem uma outra história. A história da, por exemplo, Cinderela, né? A Cinderela também não tem uma figura paterna, ausente disso, totalmente, né? E fica à mercê de outra mãe narcisista, a mãe má, que tem predileção por outras filhas, criticando assim a menina, a Cinderela. Cinderela passa a ser a escrava, vamos dizer assim, dessa mulher, aquela que vai fazer todos os serviços domésticos. Qual é o sonho da Cinderela? Encontrar um príncipe que socorra ela, que tire ela dali e leve ela para um palacete. Sabe o que é que a gente aprende quando nós somos ainda crianças e adolescentes? É que os homens precisam nos salvar de alguma coisa. Precisam nos salvar de um contexto tóxico, de sofrimento. Isso não é verdade. Então, nós tivemos uma cultura patriarcal extremamente machista através dessas lições, entre aspas, da Disney. Que a mulher precisava sair da casa dos seus pais para ser o quê? Esposa e mãe. Anulada também ao lado de um, quem sabe, príncipe.
não valorizando a si mesmo e a sua própria capacidade de exercer papéis importantes na sociedade. Hoje nós temos síndromes assim, nesse contexto, de meninas ainda em pensamentos infantis, né, infantilizados em mulheres adultas, esperando o salvador da sua pátria, aquele homem que vai te dar o mundo. E nós já estamos no século 21. Precisamos se nos empoderar, precisamos entender que nós temos um papel fundamental na sociedade e que não vai existir esse príncipe perfeito que vai te tirar da sua casa, que vai tirar você da sua situação, vamos dizer, de tristeza ou sofrimento, para te dar uma vida maravilhosa, até porque esse príncipe nunca existiu nem lá nas historinhas do Walt Disney, né? Nas histórias do Walt Disney. O príncipe, ele resgata essas moças de alguma forma, né? Levam elas para onde? Para os seus palácios, e a história termina sempre com foram felizes para sempre. O que é que acontece depois de um casamento? Felicidade para sempre? Não. Mas é isso que fica, a informação no inconsciente é essa. Eu vou casar e meu casamento vai ser perfeito. Nós vamos ser felizes para sempre. Não vai existir nada que vá atrapalhar. Esse homem encantador, ele será encantador para sempre. Ele vai me amar como nunca amou nenhuma outra mulher e nunca amará. É assim que você espera que haja os homens os quais você acaba se relacionando. Esses homens não serão os seus príncipes porque também têm problemas. Eles também vêm com as suas questões psíquicas da infância, traumas, frustrações, e eles precisam também de resoluções. Então, esse contexto, ele está ultrapassado, mas ainda permeia a nossa mente, e a mulher ainda fica no seu inconsciente com essa informação de achar que vai encontrar o seu príncipe encantado. Tem uma outra personagem do Walt Disney que eu acho muito interessante, que é a Bela ali da história, a Bela e a Fera. Vamos pensar agora de forma na psicanálise, né? Como a psicanálise olharia a Bela e a Fera. A Bela é uma menina sem cultura, sem estudos, simples, bastante simplória, que tem um apego, uma necessidade emocional, existe ali uma dependência emocional entre ela e o pai. Chegando ali na adolescência, a Bela passa a adquirir comportamentos, digamos que de liberdade, ou como muitos costumam dizer, a rebeldia ali da adolescência. E o que seria isso? A libertação desse pai que é super protetor e dependente emocional dessa menina. Então ela quer o quê? Estudar, ela quer trabalhar. A Fera seria, vamos dizer, psiquicamente, esse nosso instinto, né? Que ainda não foi trabalhado, bem visceral, da rebeldia em si, de se libertar, da libertação. Eu preciso ser o que eu quero ser. Mas como ele é um instinto realmente visceral, ele está fora de controle. São rompantes que acontecem na adolescência, né? Onde a gente perde o controle muitas vezes, fala o que sem pensar, ficam bravos por muito pouca coisa, né? Às vezes indomável, né? As adolescentes também têm esse comportamento. E também a descoberta da sexualidade, que poderia ser vista como aquela flor vermelha, aquela rosa vermelha, né? Eu estou me descobrindo. O que é que a Bela precisa fazer? Ela adquire conhecimento e começa a domar essa fera que tem dentro dela. Esse comportamento primitivo, né? Aquela criança meiguinha já não existe mais, existe um adolescente brigando pelos seus direitos dentro de uma sociedade machista, libertando-se então de uma figura paterna totalmente dependente que fica o tempo inteiro precisando dessa menina e ter o controle sobre ela. É uma história bem interessante que, se a gente vê apenas com o olhar do conto de fada, a gente não vai perceber essas informações que são muito importantes. Assim também acontece com a Ariel. A Ariel, aquela sereia, né, que também contradiz o pai porque quer viver no mundo dos seres humanos. O que a Ariel poderia estar representando? Uma transição, tanto da menina para a mulher, como também da sexualidade. Transição de gêneros, por exemplo, porque a Ariel ela deixa de ser sereia para ser humana. Então poderia também estar representando uma transição
nesse momento da sua própria sexualidade ou do seu gênero, o que ela passaria a ser a partir daquele momento, enfrentando conflitos, enfrentando maldições, né? Enfrentando preconceitos para viver uma vida como um ser humano, já que ela não é ser humano na história. Ela é uma sereia, metade mulher, metade peixe. Então a troca dessa identidade causa a Ariel diversas situações complicadas, né? Ela é amaldiçoada, praguejam ela e ela tem que sofrer todos os danos que não precisaria sofrer por fazer escolhas para se identificar, a identidade sexual, digamos assim, de muitas meninas que não conseguem ainda entender, mas sabem que não estão no contexto que gostariam de estar, não se reconhece naquele corpo. E existe sim a briga entre a Ariel e o seu pai para a afirmação dessa transformação, dessa mudança, dessa descoberta, né, de um mundo totalmente diferente do que ela vive. Sem apoio nenhum, assim Ariel se torna uma figura, vamos dizer que guerreira. E por falar em guerreira, nós temos a Mulan. A Mulan também é uma das personagens do Walt Disney que eu acho muito interessante. Veja como é que se comporta a Mulan. Mulan, uma menina, né, que para provar ao pai que merece o amor dele e que precisa muito dos elogios, da aprovação desse pai, ela se transveste de um menino, de um rapaz e vai para a luta, vai para a batalha, porque ela precisa muito dessa afirmação paterna. Eu preciso que o meu pai me ame, um complexo de Édipo ali bem expressivo, não é? Então, para isso eu vou me transformar num guerreiro. Vou lutar as batalhas da vida como um homem, que poderia também ser chamado na psicanálise da inveja do falo, a inveja do pênis, que é muito comum nas meninas que precisam dessa aprovação paterna, achando que o falo é um símbolo de poder, principalmente físico. No físico, eu me reconheço como um homem, então sou mais forte que a mulher. E eu, como menina, não tendo o falo, eu posso não me reconhecer como uma pessoa forte, como uma pessoa poderosa, como alguém que merece crédito, que merece elogios. Enfim, eu trouxe aqui algumas das histórias do Walt Disney para falar para vocês. Nós estamos no mês de maio, também o mês da psicanálise, mais considerado popularmente como o mês das noivas, o mês das mães, o mês das mulheres. Então a lição que eu trago hoje para vocês, na sua totalidade, é do empoderamento feminino, do autorreconhecimento dos valores da mulher, que a mulher não precisa mais de um macho alfa, ela pode ser a fêmea alfa da família, que você tem que fazer tratamentos psicológicos para se desvincular dessa situação que foi imposta a você desde a infância através de diversas informações, tanto a informação de vídeos, a informação de historinhas, como a própria informação cultural. A dependência emocional que essas mulheres têm da figura masculina ou até mesmo de uma figura materna. Eu preciso de você, por favor, me ame. Eu vou fazer tudo para provar que eu mereço o seu amor. Eu vou te dar orgulho. Pare com isso, mulheres. Vocês precisam dar orgulho a vocês mesmas, porque vocês são mulheres maravilhosas, são mulheres batalhadoras, são mulheres guerreiras, são mulheres lindas, são mulheres que já venceram muitas batalhas dentro de si mesmas e fora, aí pelo mundo inteiro. Quando vocês saem para trabalhar, quando vocês saem para estudar, quando vocês têm seus filhos e precisam criá-los como mãe solo, então vocês precisam ter um encontro consigo mesmas. O valor da mulher em nada pode ser questionado, nunca, jamais. Nós carregamos essa identidade da mocinha frágil, da menina jovenzinha frágil, da pré-adolescente ou da adolescente que precisa casar para se afirmar, que não pode sair de casa sozinha, tem que sair de casa só se for casada, né, com o marido levando, porque o pai entrega a filha a um homem para levá-la para uma casa que ela vai chamar de sua. Quando?
não é? Então a gente tem que começar a se enxergar num contexto muito mais de apropriação da nossa própria identidade. Se olhe, se observe, se você está num relacionamento tóxico, se você está num relacionamento que não está mais dando certo, se você não percebeu, mas sabe de alguma forma que esse ciclo já se fechou desse casamento, desse namoro, desse noivado, mas não consegue se libertar dessa angústia, dessas amarras, procura ajuda. Tenta ver se você consegue fazer um tratamento psicológico. Se você não pode pagar, recorra a tratamentos gratuitos. Faça um encontro com você mesma. Se proponha a esse encontro. Eu sei que existem muitas mulheres que olham para o relacionamento e sentem muito medo de perder a dor que estão sentindo. Não é o prazer no desprazer. Eu tenho prazer, que eu não sei que eu tenho, mas eu tenho esse prazer de sofrer, porque o que é que eu vou fazer sem esse sofrimento? O que vai ser da minha vida, o que vai ser agora da minha história, se eu não tiver essa pessoa me fazendo sofrer o tempo inteiro? Você vai ser feliz, você vai ser livre, mas eu não consigo, Ana, eu não consigo. Eu simplesmente não consigo me livrar disso, porque eu amo demais. Pense agora, nesse momento, em 3 pessoas que você ama. Pense na primeira pessoa, na segunda pessoa e na terceira pessoa que você ama. Pensou? Em algum desses 3 lugares estava você? Provavelmente não. Sabe por quê? Porque a gente não se ama em primeiro lugar. A gente se coloca em último lugar. As 3 primeiras, 4 primeiras, 5 primeiras pessoas da nossa vida têm nomes, né? Elas têm exatamente os nomes que nós queremos dar. Só não nos incluímos. A primeira pessoa que eu tenho que amar é a mim mesma. Se eu me amo, eu me protejo. Se eu me amo, eu não vou permitir que ninguém sobreponha o meu amor por mim. Eu não vou dar mais de mim para ninguém do que aquela pessoa merece. Já ouviu falar em reciprocidade? A vida tem que ser recíproca. Mas é egoísmo? Não, não é egoísmo, é justiça. Eu tenho que dar aquilo que eu recebo. Eu tenho que transmitir aquilo que me transmite. Não que eu não seja uma pessoa empática, não que eu não seja uma pessoa altruísta, não que eu não passe a sentir a dor do outro. Eu posso sim sentir a sua dor, mas eu não preciso me envolver nela. Eu não preciso estar dentro da tua vida, no teu contexto, para sentir o que você está sentindo. Eu posso te ajudar de longe, torcer que você se melhore, torcer que você se encontre, torcer que você seja feliz, mas eu não preciso estar ali. Eu não preciso me entregar corpo, alma e espírito para uma relação e me acabar nessa relação. Eu percebo que existem muitas mulheres hoje pedindo socorro para salvar casamentos que não existe mais como serem salvos. É a menina, princesinha, que acreditou um dia que o casamento seria feliz para sempre. Gente, nada é felicidade plena e eterna, porque nós vivemos em ciclos, ciclos se abrem, ciclos se fecham. Perceba se você não está numa vida cíclica, que nunca acaba. Esse ciclo vai e volta, a mesma coisa o tempo inteiro. Você não tem que socorrer um casamento. Se ambos não estiverem empenhados em salvar a relação, essa relação não vai ser salva nunca. Entendeu? Ela já morreu. Você está regando o que não existe mais. A plantinha já faleceu, não tem mais o que fazer com ela, não é? Então, vamos pedir socorro para nós mesmas. Vamos nos encontrar, vamos nos empoderar, mulheres. Vamos sair desse contexto fofinho, das historinhas do Walt Disney, que começa a mudar ali do século XX para o século XXI, trazendo novas nuances de mulheres fortes, mas ainda trazendo o contexto de dependências emocionais seríssimas, né? Que eu preciso muito da aprovação do outro, eu preciso me aprovar, eu preciso me reconhecer, eu preciso me aceitar, eu preciso me amar, eu preciso não mais me importar tanto com a opinião do outro, eu preciso reconhecer a minha verdade e viver a minha verdade. Você sabe qual é a sua verdade? Procure dentro de você a sua verdade. Lance ela como uma bandeira à sua frente, para que as pessoas te reconheçam. Você não precisa brigar uma briga física, uma briga verbal. Você precisa brigar uma briga emocional. Você precisa brigar uma briga psicológica. Você com você mesma. Aniquile ou anule a criança que não consegue
ficar quietinha, a criança que não consegue lhe dar sossego, aquela menininha da infância que tem uma necessidade excessiva do outro. Esse outro normalmente é seu pai ou sua mãe, ou quem fez essa figura na sua vida, quem representou essa figura na sua vida. Então você precisa ter uma conversa com essa criança ferida. Você precisa fazer um tratamento para se encontrar como mulher. Agora, eu não sou mais criança, eu sou uma adulta, eu tenho que ter comportamentos adultos. Eu não preciso estar choramingando o tempo todo porque as coisas na minha vida não dão certo. E a mulher atual, essa nova mulher que está nascendo aí, ou seja, essas meninas adolescentes, seus 14, 13, 15 anos, são as que mais estão sofrendo, porque a facilidade da questão material chegar até elas através dos seus pais está negando que elas comecem a passar pelo processo de frustrações. Então essas meninas, elas não sabem o que são frustrações, meninas e meninos. Não sabem mais o que é um não. Eu quero uma coisa, eu quero porque eu quero. O pai vai lá, a mãe vai lá, faz um esforço enorme, parcela em várias vezes e traz esse benefício para esses jovens. E o que é que acontece? Depressões estão surgindo em pessoas de tenra idade, porque diante da frustração eu não sei lidar com minhas emoções. Eu não sei o que é um não, eu não reconheço essa palavra. Nada me é negado. Então vamos começar a fazer uma análise de tudo isso que está acontecendo. Será que a gente está voltando ao tempo das historinhas das princesinhas que tinham tudo nas suas mãos, né? Ou nós estamos criando agora novas histórias? Será que nós estamos educando nossos filhos da forma correta? Será que essas novas mulheres que não sabem, e homens também, que não sabem o que é ser frustrado, administrando as suas frustrações, serão o que no futuro? Pessoas tóxicas, violentas, pessoas que vão bulinar as outras, pessoas a serem bulinadas também, não é? Ou se vão ser pessoas possivelmente, potencialmente suicidas, vão se instalando as doenças psíquicas, principalmente a depressão, as psicossomáticas nesses jovens. Até quando? Eu preciso entender que o não é necessário, porque eu recebo o não todos os dias, várias vezes, e não tem nada demais, é mais uma palavra na minha vida, assim como o sim. Que fraqueza é essa que está crescendo dentro dos jovens, que daqui a pouco serão adultos, numa dependência terrível emocional, ao ponto de quando um relacionamento não dá mais certo, aniquilar a própria vida. Então nós trouxemos hoje algumas historinhas, algumas coisinhas só para ilustrar o que seria a mulher do século aí 19, né, que vai entrando no século 20 e que passa ainda a pensar uma mulher de 50 anos, uma mulher de 55 anos, ainda esperando o príncipe encantado, né, esperando esse homem que vai... eu esqueci também de citar uma personagem que eu acho também muito interessante, que é a menina daquelas tranças maravilhosas, né, a Rapunzel. Você já imaginou como é fraco aquele príncipe? Porque ele se encontra com a Rapunzel de forma oculta, escondida, né? E quem é que carrega o peso dessa relação? Pelas tranças. A Rapunzel. A Rapunzel é quem joga as tranças, né? Ele pede que ela joga, ele sobe pelas tranças, morrendo de medo da bruxa má, que pode ser representada por um pai ou por uma mãe, namora com a moça escondido e desce pelas tranças. Olha a situação dessa moça, olha a situação dessa mulher. Você se vê nessa situação carregando a carga de um relacionamento sozinho, porque tem um homem que não tem força suficiente para te assumir, para confrontar ali os problemas ao teu redor. É você que está levando essa relação, é você que está jogando as tranças para que um homem suba por ela, né, para ter você, porque ele não tem coragem suficiente para te assumir, porque ele não tem coragem suficiente para chegar na tua vida e somar, ou mesmo ser um parceiro para você. Perceba se você também não está nesse contexto de outra princesinha ali do Walt Disney, gente. Então a gente tem que começar a se reconhecer como mulher. Eu não posso levar você, não posso levar suas cargas porque eu já tenho as minhas. Então ou você vem para ser uma pessoa para me acompanhar nessa estrada da vida, porque eu não acredito que ninguém deva ir para a vida de ninguém, nem somar, nem diminuir, nem subtrair e nem multiplicar. Você pode fazer todas essas continhas aí na sua vida sozinha.
eles venham, ou essas pessoas venham para a sua vida para te acompanhar na estrada, lado a lado, ombro a ombro. E se por acaso forem embora, você continuará andando na sua estrada da vida, nada vai acontecer, nada vai mudar, porque você já teve um encontro com você e você é autossuficiente emocionalmente para conviver com você e reconhecer que a solitude é um presente, não é uma maldição. Conviver consigo mesma, viver consigo mesma e estar consigo mesma é um encontro maravilhoso de um amor incondicional. Eu me amo incondicionalmente. Eu quero estar comigo e eu sou a minha melhor companhia. Essa foi a aula de hoje. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um beijo forte para vocês que acompanharam. Peço desculpa porque nós não podemos estar dando essa aula ali na sexta-feira. Tivemos um probleminha técnico, mas hoje conseguimos. Então, um beijo bem grande aqui da Gaio para vocês. Se vocês não conhecem ainda o nosso Instagram, vai lá no Instituto Gaio, o Instagram do Instituto Gaio. Segue a gente para saber de mais novidades. Um beijo grande. Tchau, tchau.